Eu li esses dias uma reportagem na BBC da Begona Albalat. Eu li esses dias uma reportagem de uma psicóloga chamada Begona Albalat Peraita. Não sei se eu estou pronunciando corretamente. A reportagem era na BBC e eu gostaria de fazer uma série de comentários. O nome da reportagem era Millennials e a Geração Z, por que elas são a geração deprimida. Eu vou deixar a reportagem aqui, eu vou abordar alguns pontos que a psicóloga traz e eu vou fazer uma reflexão filosófica mais indo para um lado mais materialista, mais político, mais global, mais estruturalista do que para um lado psicológico, que é o objetivo da reportagem. Então, quem quiser ler a reportagem, eu vou fazer comentários pensando mais em outras questões que, para quem já está aqui no canal, já está mais acostumado. Para quem não sabe, Millennials é a geração que nasce aproximadamente entre 1981 e 1995. Eu faço parte, eu sou um Millennial, nasci em 1984. E geração Z é as pessoas que nasceram entre 1995 e 2010. Mas antes de tudo, para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade. Eu queria convidar vocês a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e quem quiser contribuir com o Apoia-se. Eu aproveito para agradecer quem já está contribuindo e dizer que a contribuição de vocês é fundamental. Em primeiro lugar, na reportagem ela fala um pouco da pandemia, mas eu não quero comentar a pandemia porque eu acho que é um fenômeno muito recente ainda, embora eu sei que gere uma série de questões de depressão, etc. Tá? Eu quero falar de outros 3 fenômenos que eu considero mais estruturais, mais abrangentes, que são realmente geracionais. Tá? Todo mundo está sofrendo com a pandemia, enfim, mas são realmente geracionais, são realmente constitutivos da nossa formação e que fazem com que nós sejamos de fato uma geração deprimida, porque vamos combinar, né, gente? Não tem mais como esconder a quantidade de pessoas que estão tristes, que estão às vezes até romantizando ou fazendo piada, né? Porque rir é uma válvula de escape. Eu não tô querendo ser moralista, eu inclusive sigo vários Instagrams ou perfis ou séries, ou enfim, um monte de coisas que fazem piadas com isso e não é um grande problema aqui. O grande problema é entender por que estamos tão deprimidos, se é que isso é verdade e o que a gente pode fazer, né? Então, o primeiro ponto é mais do que óbvio, eu diria, né? São as redes sociais. As redes sociais, nós somos as gerações que se deparam bruscamente com as redes sociais, especialmente os millennials, né? Os millennials são a geração que começou a pegar as redes sociais já enquanto jovens ainda. A geração Z meio que já nasceu nas redes sociais. Claro, né, que você vê que tem diferença de idade de um millennial para o outro, de uma geração Z para outra, né? Então, assim, a gente não está falando de uma ciência exata, tá? A gente está falando de especulações geracionais e uma série de acontecimentos que geram mudanças na percepção das pessoas sobre o mundo, tá? Mudanças baseadas no espaço-tempo, baseadas em uma série de questões. Então, quando surgem as redes sociais, surge uma série de coisas. Surge esse mundo onde a gente tem conhecimento e entretenimento extremamente disponível, de modo como nunca existiu antes. E a gente começa a entender, a gente começa a até sofrer com isso, tá? Não é fácil a complexidade do mundo que surge com as redes sociais. Jung, tá? O Jung, que não viveu esse mundo das redes sociais, mas que ele tinha um chalé onde ele não botou luz elétrica, ele vai dizer que é muito difícil ser simples, né? Ele tinha que esquentar o próprio café na fogueira, etc. É muito difícil ser simples, tá? E também é muito difícil ser complexo. A gente não vive mais essa sociedade onde a gente para respirar. Imagina passar um mês num chalé sem eletricidade, inclusive muito nas redes sociais você vê pessoas falando que fizeram isso, você vê muitas pessoas falando, desintoxiquei, blá blá blá, blá blá blá, isso é bom, etc. Então a gente se depara com uma quantidade de informação, uma quantidade de entretenimento, né? Quantidade de séries que a gente tem para assistir, quantidade de Instagram. Isso deveria trazer mais felicidade e não traz. Isso também nos faz talvez a pior coisa que eu diria que existe nas redes sociais, que é a comparação. A gente passa a se comparar com os outros e o pior, a gente passa a se comparar com espectros, a gente passa a se comparar com mentiras deslavadas da nossa sociedade que se diz meritocrática e que meritocracia não tem absolutamente nada. Então, eu vou dar exemplos, né? Instagram que é uma coisa muito problemática. Eu vejo muitas pessoas vendendo cursos no Instagram. Então, pelos cursos do Instagram, gente,
gente, e inclusive, né, isso é uma crítica que eu faço ao marketing digital, talvez faça um vídeo só sobre isso, faz um tempo que eu quero fazer, mas estou amadurecendo ainda a ideia. É muito fácil aprender a cantar, você pode aprender a cantar em tempo recorde, é muito fácil aprender guitarra, você pode tocar que nem o Kiko Loureiro com alguns meses e poucas horas de treino, é muito fácil qualquer coisa. Eu vi um Instagram de um cara que estava dizendo que é fácil ser um gênio, era um médico e ele tinha 3 passos ou 5 passos. Sempre tem uma quantidade pequena de passos simples para você ser qualquer coisa de maneira grandiosa. Então, até se tornar um gênio é muito fácil. Eu vi outro que ele estava perguntando para você qual que é a tua desculpa para não estar ganhando 30 mil reais por mês. Porque é muito fácil ganhar 30 mil reais por mês. Eu vi inclusive um vídeo, daí era um norte-americano e ele estava dando um discurso moralista, bonito, articulado, sobre como é tão fácil ser rico que todo mundo que é pobre é ou arrogante ou uma pessoa triste com a vida e não vale a pena. Não vale a pena se lidar com pessoas pobres porque é tão fácil ser rico que não tem por que a gente aturar, não tem por que a gente ser pobre. Se você é pobre, a culpa é de você mesmo. Então, assim, são mentiras, tá, gente? Você não vai aprender nada que é muito difícil, que as pessoas passam anos treinando, você não vai aprender em 1 mês, 2 meses. É difícil ter barriga tanquinho, é difícil ser um gênio, na verdade, às vezes a gente nem tem opção, tá? Não é, você não vai ser Einstein, desculpa. Inclusive, é difícil ficar rico e isso leva à segunda questão que a psicóloga aborda, que são as frustrações profissionais. Nós vivemos uma sociedade que se diz meritocrática, que diz que o sucesso depende de você, que diz que você pode atingir o sucesso. E qual que é o problema? É mentira, tá? É mentira, é uma meia-verdade, né? Algumas pessoas vão atingir e a gente vai fazer a propaganda dessas pessoas que atingem, né? Muitas vezes romantizando o caminho, fingindo que o caminho é muito mais sobre um momento onde essa pessoa decide parar de reclamar da vida e vai buscar em seus sonhos, e muito menos sorte ou uma série de ajudas que essa pessoa recebeu. Enfim, tá? A gente vive essa sociedade que mente descaradamente pra gente, que diz que a gente pode ser o que a gente quiser e a gente não pode. Essa sociedade que cada vez mais, olha só, e daí eu vou lembrar da Tirania do Mérito, do Michael Sandel, que é um livro que eu adoro, e nesse livro ele mostra que, na verdade, os mecanismos de concentração de renda se desenvolveram melhor. Eles estão cada vez mais sofisticados. Então, a renda não vai para a classe trabalhadora. Os trabalhadores, as pessoas que estão se esforçando, as pessoas que estão produzindo, a renda não está indo para elas. Então isso também gera frustração porque elas acham que deveria estar indo. Elas acham que se elas trabalharem mais, se elas fizerem as coisas melhor, essa renda vai para ela. E na verdade, a realidade do sistema é exatamente o contrário. O sistema está cada vez mais sofisticado para concentrar a renda num topo. Então a farsa da sociedade meritocrática, a farsa do capitalismo, a farsa do discurso de que você pode ser o que você quiser, faz com que você fique deprimido, porque você vai olhar as pessoas sendo o que elas querem, mas na verdade elas são propaganda. Na verdade, muitas dessas pessoas também estão deprimidas, né? Você pega, sei lá, gente que não tô nem problematizando, nem xingando, mas você pega o Whindersson Nunes, está deprimido, né? O Whindersson Nunes, que é o cara que foi lá, veio do nada, fez piada, conquistou o Brasil, ele tá deprimido. Ele tá deprimido porque é uma questão estrutural, não é sobre você chegar lá no sucesso, tá? Até as pessoas que chegam no sucesso estão deprimidas no mundo de hoje, tá? Então, Kurt Cobain, Amy Winehouse, vamos pegar, né, gente do mundo desenvolvido, né? Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jim Morrison, o Clube dos 27, pesquisem sobre o Clube dos 27, né? Pessoas que mostram claramente que você pode chegar no topo na sua vida, você pode ser bonito, bem-sucedido e ainda assim ficar muito triste. A psicóloga cita a crise econômica inclusive baseada nas crises cíclicas do capitalismo, baseada nesse sistema que diz que você pode ser tudo e não entrega a possibilidade de ser tudo. Crise econômica que o capitalismo, né, o Estado salvou as pessoas que criaram a crise e deixou a maior parte das pessoas nessa depressão que a gente encontra, depressão que tem então bases materiais claríssimas, eu diria, tá? Então essa depressão que você está sentindo, ela possui bases materiais, ela faz parte de uma estrutura, ela faz parte de um sistema neoliberal, capitalista, que cria e se alimenta de sofrimento psíquico. Então o seu sofrimento psíquico é um instrumento de poder econômico. E por último, a psicóloga vai falar das preocupações globais. Quando surge esse mundo onde você pode ter acesso a mais informação, você descobre que, né, os governos eles estão mais preocupados com o poder de concentração de renda de uma elite do que com problemas globais como
guerras nucleares, o real potencial de existir uma guerra nuclear, que já quase existiu algumas vezes, aquecimento global, né, a natureza sendo destruída e os governantes do mundo inteiro não se preocupando com isso, inúmeros preconceitos, né, racismo, transfobia, enfim, inúmeros preconceitos que a gente começa a ter ciência e a gente começa a ver como é difícil tirar eles tanto da humanidade quanto de nós mesmos. Então a gente passa a ter um cérebro extremamente preocupado, um cérebro ciente das injustiças, que não são poucas que existem no mundo, e isso sobrecarrega, tá? E além disso, nós somos a geração que tem noção de saúde mental, a geração que é apresentado de maneira mais clara o conceito de saúde mental, a geração que sabe que fazer terapia não é bobagem, não é coisa de gente maluca, né? Existia isso, tá, gente? Ainda existem pessoas que pensam assim. Então a gente sabe que até quadros leves de depressão muitas vezes deveriam levar à terapia, quadros de ansiedade, etc. E ter ciência disso é ter ciência de um sofrimento, então é trazer à tona um fenômeno, né? Vamos pensar a geração que viveu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Será que eles também não foram bastante depressivos e a gente simplesmente não tem dados suficientes sobre os sentimentos que essas pessoas tinham? Então os próprios sentimentos, eles estão vinculados com o momento histórico que a gente vive, e a gente vive um momento histórico bastante complicado, mas a humanidade sempre viveu momentos históricos bastante complicados. Então não é só uma questão, não é só sobre sermos gerações deprimidas, é sobre sermos gerações que sabem que são deprimidas, porque olha, gente, eu acredito que as gerações anteriores eram bastante deprimidas, então eu não vou vir aqui, né, nem fazer como muitas pessoas falam, é porque a pessoa não se esforça, porque a pessoa não está lutando pelos seus ideais, a pessoa não faz exercício, blá blá blá, como se fosse culpa de indivíduos isolados e não algo extremamente estrutural, algo que possui uma materialidade muito forte. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e até breve.